Boa tarde a todos. Verificando a existência de quórum, declaro aberta a terceira sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, no ano 2019. Em discussão e aprovação, a ata da segunda ordinária, todos devem ter recebido com antecedência. Aprovada. Aprovada, então, a ata anterior à unanimidade. Autorizo, então, o secretário especial do Colégio, em substituição, a proceder à leitura dos expedientes. Encontra-se ausente, por motivo de férias, a 10ª Procuradora de Justiça, doutora Miriam Colim. Justificaram as ausências a 8ª Procuradora de Justiça, doutora Rosana Sudário, e o 5º Procurador de Justiça, doutor Carlos Sérgio. Em atenção ao artigo 26 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça, informo que foram distribuídos para a Comissão Permanente de Registro, Normas e Assuntos Administrativos os procedimentos de gestão administrativa 2551/2019 PGJ, relativo à criação de promotorias de justiça, Lei Complementar 643/2018 e o procedimento de gestão administrativa número 10296/2019 PGJ, distribuído para a Comissão Permanente de Assuntos referente às Procuradorias e Promotorias de Justiça, que trata da mudança de atribuições da 3ª, 12ª e 13ª Promotorias de Parnamirim. Seguindo com as comunicações da presidência, eu proponho votos de felicitações aos aniversariantes do mês, né, a seguir nominados. Dr. Diogo Augusto Vital Padre, dia 3 de março, doutora Adriana Gurgel, dia 5, bem como doutora Keiviane Sena, dia 5 de março. Dia 6 de março, doutora Dalila Rocha e doutor Paulo Roberto Andrade de Freitas. 12 de março, doutora Kaline Cristina Dantas Pinto. No dia 17 de março, doutora Jeane Maria de Carvalho Rodrigues Costa. Dia 18, doutor Morton Faria. Dia 19, doutora Juliana Alcoforado de Lucena. Dia 22 de março, doutor Flávio Henrique de Oliveira Nóbrega. Dia 24 de março, doutor Maclennon dos Santos Leite e doutor Ives Porfírio Castro de Albuquerque. No dia 25 de março, doutora Tiffany Mourão. E no dia 26 de março, doutora Daniele de Carvalho Fernandes. Pergunto, então, se estão todos de acordo com os votos de felicitações. Estão aprovados, então, à unanimidade. Informo também, na sequência das informações da Secretaria, as férias do Procurador-Geral, doutor Eudo Leite, que entrou de férias ontem, razão pela qual eu me faço presente aqui nessa sessão. Então, passo também a corregedoria para suas comunicações de estilo. Boa tarde a todos. Excelência, apenas comunicar que nós estamos procedendo o relatório de conclusão do mandato de 2 anos, e de modo que a gente não tem como ainda sinalizar o planejamento, porque a partir do novo gestor é que vamos fazer a transição. Então a corregedoria não tem no momento nada a comunicar, a não ser na próxima sessão trazer esse relatório de conclusão do mandato. É só, excelência, e me congratular com os aniversariantes. Pergunto, então, se os membros desse egrégio Colégio de Procuradores têm comunicações, né, a fazer. Doutora Darcy Pinheiro. Sem comunicações, excelência. Doutora Lourdes Azevedo. Doutora Darcy Oliveira. Doutor Arli Maia. Doutor Herbert. Doutora Carla. Doutora Sayonara ausente. Doutora Iade Amaio. Sim, eu gostaria de colocar em assuntos administrativos, porque eu estarei me ausentando de férias 20 dias, a partir do dia 18, e eu estou respondendo como ouvidora substituta. Então, que esse egrégio colégio pudesse escolher um outro colega, promotor ou procurador,
para responder durante esses 20 dias, porque Dr. Erickson encontra-se de férias e só retornará dia 12 de abril. Então, gostaria de colocar para que o colégio pudesse escolher, já que nós não temos mais ninguém na lista. Obrigada. Dos assuntos, né, institucionais. Dr. Braz. Dr. José Alves. Sem comunicação, excelência. Doutora Naide. Dr. Wendel. Sem comunicação. Bem, passando para a análise da ordem do dia, temos o primeiro procedimento, PGA de número 98083 de 2014, PGJ, que tem por assunto a minuta do projeto de lei visando alterar o regime disciplinar dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, estabelecido pela Lei 141, que foi analisado pela Comissão Permanente de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos, sob a presidência da doutora Naide Maria Pinheiro, atual presidente da comissão, e como relatora a doutora Miriam. Pergunto, então, excelência, se está em mesa. Excelência, na verdade, estava em mesa na sessão passada e o procurador-geral solicitou a sua retirada para fazer uma análise da proposta feita pela comissão. Então, eu devolvo a resposta. Está em mesa, excelência? Está em mesa, excelência. Só se podemos realmente colocar em discussão. Né? Houve alguma modificação? Não, na verdade, houve a análise com relação a um quadro comparativo com relação às alterações que foram sugeridas pela comissão, né, que nós observamos, na verdade, muitos dos pontos que foram colocados pela comissão tem uma pequena adequação com a proposta da Procuradoria-Geral de Justiça. Né. Agora, alguns pontos realmente existe uma diferença, uma divergência maior, que dizem respeito principalmente à questão dos prazos, né, porque com relação ao TAD e ao SUSPAD, foi, na proposta original, o prazo ele era de 2 anos para ter direito ou ter acesso a esse benefício. E aí, na proposta da comissão, né, na alteração sugerida pela comissão, foi de 5 anos para ter acesso, né, para ter oportunidade a um novo benefício. Com relação ao SUSPAD, acho que a comissão também, se assim entender, doutora Naide, com relação ao relatório do próprio trabalho da comissão com relação às alterações que foram feitas. Essas estão me ocorrendo agora pela análise comparativa que nós fizemos. Então, de fato, houve pontos de diferença, né, entre a comissão e a proposta da Procuradoria. Excelência, excelência pela ordem. Peço a palavra. Pois não, tá. Eu também, na sessão, aqui quando estava presente o presidente, eu também pedi para que pudéssemos analisar a corregedoria. E analisamos e nós concordamos com as alterações que foram feitas pela comissão, isso a nível de corregedoria, porque não vi modificação significativa que alterasse significativamente o projeto original, que era exatamente possibilitar uma maior agilização e essas, vamos chamar assim, medidas alternativas em relação ao que o atual sistema que temos. Então, feita essa análise, nós, a princípio sem encaminhar a voto ainda, mas nós acompanhamos as modificações que foram feitas pela comissão. Bem, de fato, o processo estava com a Procuradoria, né, e nós trouxemos hoje, acreditando que a própria relatoria ou a presidência da comissão poderia apresentar o resultado do trabalho da comissão, né, para que isso pudesse ser exatamente votado e discutido nesse colegiado. Excelência, a gente tinha comentado isso, inclusive o doutor Oscar, né, que tinha ficado de fazer esse comparativo, e ficou o processo de voltar para a comissão antes de vir a julgamento. E aí eu até ontem mesmo fui lá com a presidente da comissão, porque eu não tinha conhecimento da volta. Eu disse, como que vai para julgamento sem a gente ter conhecimento prévio? Ela disse, não está com a gente, né? Realmente está. Então, o processamento desses dois processos, todo mundo tem urgência nesses dois processos. Por isso que nós cumprimos o prazo, tudo. Na época eu era até suplente sempre convocada, agora eu sou suplente.
a ideia. A perspectiva do retorno anterior a colocar em pauta realmente foi algo que Na sessão, não chegou ao meu na sessão conhecimento. passada, o procurador-geral disse assim, olha, foram muitas alterações que foram propostas pela comissão e a gente está achando que precisa de uma análise mais detalhada. Eu vou fazer essa análise com a minha assessoria e envio para vocês todos as conclusões a respeito se a gente acata ou não. Se, por exemplo, se o seu posicionamento aí for a gente acata a posição da comissão, acho que a gente está pronto para julgar. Mas se, em cima dessa proposta da comissão, há alterações, então eu acho que a gente precisaria se debruçar sobre quais são essas alterações. Certo. Eu poderia aqui pontuá-las, não sei se seria o suficiente ou se realmente a comissão gostaria de que isso retornasse e fosse colocado em nova sessão. Se Vossa Excelência já tiver discriminado cada uma Os dessas... principais pontos relacionados, né, que assim, não seriam, digamos, não teria essa concordância da Procuradoria, são relacionados a alguns prazos. Né? Sim. Esse o interstício para ter a possibilidade de acessar um novo benefício, que na proposta inicial está de 2 anos e pela comissão foi colocado de 5 anos. Sim. Né? Inclusive, assim, um aspecto que gerou assim, dúvida foi a reabilitação, ela acontece com 2 anos, né? Com relação a qualquer penalidade ou ela acontece com 2 anos. Mas o acesso a um novo benefício só aconteceria com 5 anos. Né? Então, foi um ponto. Então, É tipo a suspensão do processo do juizado, né? Aí, seguindo essa similitude. Mas eu acho que o mais prudente no momento, considerando que a Procuradoria-Geral não acatou totalmente as sugestões da comissão, seria encaminhar um documento contendo em quais pontos há essa divergência, para que a gente, na comissão, faça essa análise e possa trazer para os colegas algo mais já esmiuçado. Essa é a nossa sugestão. eu coloco, então, em votação, né? Porque volto a enfatizar. De fato, isso pode ser feito. Como muitos já conhecem, apesar da complexidade, Doutora Elane, e é interessante Não. que já encaminhe a justificativa da alteração, para poder a gente ganhar tempo, né, e meditar sobre a matéria. Na verdade, realmente não são tantos pontos, né? Muitos houve adequação e a Procuradoria aceita a questão dos prazos prescricionais, né? Essas alterações estão bem condizentes com a proposta originária. Porém, realmente, no que diz respeito aos prazos para esses lapsos e algumas outras questões que não são relacionadas propriamente ao procedimento disciplinar, mas que foram inseridas até depois. Então, esses pontos realmente não há essa congruência. Né? Então, eu coloco em deliberação, se todos só se sentem realmente aptos a votar quando tiverem diante dessa informação comparativa. Então, no caso, seria tanto essa situação para esse procedimento, né? O outro procedimento, porque o cerne da questão é esse tempo de interstício para uma nova possibilidade do benefício, que seria os 5 anos, e a questão do prazo, de 1 a 2 anos ou de 1 a 4 anos, né, de suspensão. Isso. O ponto principal de divergência entre os dois projetos acontece nos dois, certo? Então, eu coloco em deliberação se realmente só se faria isso após essa apresentação, né? Essa informação, a devolução à comissão com esse informe, não é isso que... Pois bem. Todos de acordo? Da mesma forma com relação ao TAD e ao SUSPAD. Esse levantamento, ele realmente já foi feito, então acredito que não vai haver dificuldade, né, para ser encaminhada à própria comissão e isso ser colocado tão logo com a maior brevidade possível. Temos como
essa deliberação, então, no primeiro procedimento e no da suspensão também dos servidores, não é isso? Com relação ao próximo procedimento, que é o PGA 3221 de 2019, proposta de alteração da Resolução 012 de 2009 do CPJ para adequar-se à Resolução 193 de 2018, né, também da Comissão Permanente de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos, e presidente relatora, doutora Naide Pinheiro. O processo está em mesa, Excelência? Tá sim, Excelência. Esse processo, ele nasceu a partir da proposição das colegas Procuradoras de Justiça, doutora Miriam Selle e doutora Carla Amico. Ele visa justamente a alterar alguns dispositivos da nossa resolução 012/2018, especialmente em relação a 3 pontos. Alguns prazos de natureza administrativa estavam sendo contados em dias úteis, seguindo uma lógica de natureza processual. Alguns de natureza processual estavam sendo contados em dias seguidos, quando deveria ser em dias úteis, né, seguindo o CPC. Então, tem o ajuste desses prazos, os administrativos que estavam em dias úteis para passar a ser dias corridos, e os administrativos que estavam sendo contados em dias úteis passar corrido. Então, tem esse ponto, alguns prazos desses para fazer essa alteração. A outra alteração é a remoção dos numerais cardinais do texto, a fim de se adequar à normatização de redação. Em alguns dispositivos consta assim, e entre parênteses, o número por extenso. E aí é só para ajustar isso apenas em 3 ou 4 dispositivos. E a terceira alteração sugerida, na verdade, é a criação de um artigo prevendo a suspensão desses prazos. É um dispositivo que já tem na resolução do CNMP, que prevê a suspensão do curso dos prazos dos procedimentos durante o período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, certo? E aí excetua e faz as mesmas exceções do CNMP. Né? A comissão se reuniu, entendeu pertinentes. O primeiro, porque os de natureza processual têm que ser em dias úteis, os de natureza administrativa têm que ser em dias corridos. Essa é a lógica da contagem de prazo. A questão dos cardinais, realmente, por uma necessidade de não só uniformização do documento, porque em vários outros pontos não tem essa inclusão dos cardinais, mas como por uma prescrição normativa, né, da lei federal, da lei nacional, que trata sobre o assunto e prevê que não é necessário essa referência aos cardinais. E, por fim, essa suspensão também, que a gente entendeu que está conforme a legislação nacional, né, no caso, a normatização, que seria a norma do CNMP, que prevê essa suspensão. Então, a comissão entendeu no sentido de fazer, sim, todas as alterações propostas. Então, em discussão, alguma observação ou contribuição com relação ao relatório, às informações prestadas? Então, todos de acordo? Está aprovado, né, a unanimidade, a proposição para adequação, né, desses prazos e inclusão expressa da suspensão. Isso. Tem uma minuta no finalzinho do processo, a gente elaborou uma minuta da resolução, alterando essa resolução 012, né, e prevê exatamente ponto a ponto cada uma dessas alterações, já com a redação que ficaria conforme exatamente a proposta das colegas procuradoras. Perfeito. Então, aprovado, então, a unanimidade. Não é isso? Bem, dando sequência, nos assuntos institucionais, necessário será esse colegiado identificar, escolher, né, o membro que irá saudar o novo corregedor, né, também o Procurador-Geral de Justiça, né, que eventualmente venha a assumir o próximo
Mandato a partir de junho. Então, o próximo corregedor, o procurador ou procuradora. É a escolha do membro que irá fazer essa saudação. Então, eu coloco aqui em discussão. Alguém se coloca à disposição? Excelência, não é um pouquinho precoce, não, porque assim, a gente, de procurador-geral, a gente já tem pelo menos os candidatos, né? Mas para corregedor, a gente não tem nem um candidato inscrito. Então, já tem candidato porque inscrito? o prazo é a partir do dia Nem 16, abriu a né? inscrição. Então, a gente já está falando em quem vai saudar. Talvez eu acho que nessa sessão que houver a eleição, que vai ser a próxima sessão, aí nela já se escolhe quem vai saudar. Eu vou abrir a oportunidade só aqui para a secretária, né, para o secretário que fez a inclusão na pauta e parece que tem uma razão legal para tanto. É porque a lei manda que seja escolhido antes a votação vai ser no dia 5, então a eleição, a lei manda que seja escolhida na sessão anterior. A outra é dia 11. Não é anterior à posse, não, porque a lógica seria ser anterior à posse, né? O mais razoável seria. A gente não sabe quem é o eleito. Eu vou dar uma olhada. Não, de fato, é pertinente que isso seja feito no mês de abril, porque a próxima sessão do colégio vai ser dia 11 de abril, e a posse do próximo corregedor será dia 22, ou seja, na anterior, né, já haverá exatamente um tempo mais adequado para se fazer essa escolha. Também, diante de se levantar essa informação, cada um já pode pensar até numa sugestão ou eventualmente quem se habilitaria, não é? E quem tem interesse, quem gostaria também fazer essa saudação para que ela realmente possa ser feita oportunamente. Vamos aguardar só a identificação do dispositivo. Doutor Zé Alves, quer fazer alguma... É só dizer o seguinte, com relação à posse do procurador-geral, eu não vejo problema nenhum que haja primeiro a escolha, porque são 2 candidatos, que a governadora faça a escolha para a gente saber quem vai ser o procurador-geral ou a procuradora-geral. Só tem doutor Iade e doutor Eudo, né? E a posse é no dia 18 de junho. Em relação ao corregedor, estava até conversando com o doutor Wendo aqui, ele estava dizendo que não tinha problema nenhum que fosse feito no mesmo dia. Porque a posse só vai, da eleição que é dia 11, porque a posse do corregedor só vai ser no dia 22 de abril. Exatamente, então fica nessa... identificado, né, para essa data mais adiante. Eu pergunto, então, dando sequência, enquanto a secretaria, né, procura identificar esse dispositivo, questiono os presentes de outros assuntos institucionais. A doutora Iádia já levantou a questão da ouvidoria, né, da indicação de outro membro do Ministério Público para ficar substituindo a ouvidoria durante o período das suas férias, já que o doutor Erickson, atual ouvidor, também encontra-se de férias. De 18 de março a 6 de abril. Eu estou disponível, Excelência. Doutora Naide. Perfeito. Todos de acordo? Nome, né? Muito bem reconhecido e referendado por aclamação, né, doutora Naide? Bem, passada a indicação da doutora Naide, não é, para a ouvidoria por aclamação, eu trago a esse colegiado só um informe. Na sessão de janeiro, aqui do Colégio de Procuradores, que eu também tive a oportunidade de estar aqui, nós discutimos a matéria relacionada às atribuições das promotorias de Mossoró,
não é? E aí um ponto que foi bastante discutido foi aquela questão da atribuição da segurança pública, que ficou com 2 colegas cíveis, né, que tem essa atuação, e houve a modificação também relacionada a alguns outros pontos, pontos específicos, como o da atuação dos crimes crimes sexuais contra criança e adolescente. Então, até na oportunidade, eu aqui na presidência do colégio, eu coloquei que nesses próximos 60 dias nós iríamos acompanhar e verificar se havia algum novo informe sobre a questão, inclusive para levar à comissão oportunamente. Então, nós ainda não recebemos documentalmente essas informações, mas tivemos o contato com os colegas, e só para já dar conhecimento que tem havido assim, choques de audiências com relação a essa situação em que o colega que atua hoje com ato infracional recebeu os crimes contra criança e adolescente, né, os crimes sexuais, porque são duas varas diferentes e parece que tem havido um choque recorrente. E outros aspectos que os colegas também relacionaram, mas acharam por bem fazer uma reunião lá, identificar com mais clareza, para poder informar a Procuradoria, e aí a CAF também faz esse informe à comissão. Eu queria só adiantar que nós não deixamos isso em aberto, né, e procuramos acompanhar, saber como é que isso vinha se comportando, para oportunamente trazer também a conhecimento desse colegiado, né? Como foi dito na oportunidade, tanto a comissão de atribuições como a comissão também do próprio colégio tem sempre essa missão de estar ali acompanhando e verificar se há necessidade de alguma nova adequação, se aquela distribuição realmente ela se mantém dentro de uma mesma linha de equilíbrio, não é? Então eu queria fazer também esse registro aqui, certo? Então, mais algum informe, alguma contribuição com relação aos assuntos institucionais? Doutor Wendel. Boa tarde a todos. Somente em relação ao segundo ponto da pauta, que eu até tinha, quando estava saindo de casa, eu trouxe para fazer algumas observações, mas terminou notando em mesa, né, Então, era uma rápida observação só para que a comissão de normas, se pudesse, atentar para 2 dispositivos da Constituição do Estado, que é o artigo 28 caput e o artigo 46, todos dois da Constituição, que tratam do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Norte e da competência privativa do governador do Estado. Me preocupou muito, acho que a ideia do PAD e do SUSPAD são 2 ideias excelentes, mas me parece que não pode haver regime jurídico distinto entre os servidores do Rio Grande do Norte para os servidores do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ou seja, não pode ter um regime jurídico para os servidores do Tribunal, outro para os servidores da Assembleia, outro para do Ministério Público, outro do Poder Executivo. Por isso que a Constituição trouxe para os servidores. É diferente a situação dos membros, mas para os servidores, me parece que essa alteração, esses 2 instrumentos, apesar de serem boas iniciativas, elas teriam que estar necessariamente na Lei Complementar 122 e não especificamente numa lei específica que vai valer ou que valeria apenas para os servidores do Rio Grande do Norte. Então, é só uma observação que provavelmente eu não estaria aqui nesse colegiado quando a matéria for votada, em que se entender inconveniente, se debruce sobre a questão da constitucionalidade em razão destes 2 dispositivos da Constituição do Rio Grande do Norte. Só isso, obrigado. Agradeço, doutor Wendel, as colocações, né? Fica realmente já para avaliação e maturação por parte de todos na votação do tema, né? Foi objeto de discussão. Se algum membro da comissão quiser fazer alguma observação. Na discussão. Doutora Lourdes, por favor. A respeito da nova forma de atuação junto às câmaras do Tribunal de Justiça, que tem agora as sessões virtuais e as sessões presenciais. Com a presencial não tem o menor problema, mas com relação
as sessões virtuais. Foi dito esta semana lá no tribunal que o doutor Eudo estaria mantendo algum entendimento para buscar uma forma dos procuradores que estão na coordenadoria também acompanhar esse julgamento. Tem alguma posição sobre isso? Eu não tenho conhecimento realmente sobre sobre esse ponto não, doutora Lourdes. Posso levantar, talvez, os colegas da Coordenadoria Jurídica Judicial possam, que estejam, e doutor Flávio, que trabalha no Núcleo Recursal, talvez tenha alguma informação. Eu me comprometo a levantar essas informações e repassar aos procuradores que atuam junto às câmaras nas sessões virtuais, não é isso? Era isso que disse que foi levado para ter uma ferramenta. Doutora Elaine. Doutora Elaine, Pois não, noutra oportunidade aqui, eu sugeri a doutor Hildo de ter um banco de dados das ações civis públicas que estão em nível de recurso, que estão no 2º grau. Nós não temos condições de saber, não temos esses elementos. E é interessante que a Procuradoria-Geral possa disponibilizar servidores para cuidar disso aí, para poder a gente estar preparado, inclusive em haver necessidade de pedir alguma sustentação em sessões, dada a realização dessas sessões virtuais, certo? Então é preciso a gente ter uma noção do que existe de interesse das ações civis públicas movidas pelo Ministério Público que estão em 2º grau. Não existe esse trabalho. Tomar conhecimento, inclusive, antecipadamente, daquelas ações que foram pautadas, né, para aquela sessão virtual. A gente tem que conhecer, saber, ter conhecimento, né, que aquele processo vai entrar em pauta, a pauta virtual. E a matéria é tratada só com relação ao advogado. Eu não vi membro do Ministério Público pedido de vista, pedido de Exatamente. Oral. Quando houver interesse, foi sugerido, né? Só fala em advogado. A publicação só trata de advogado, não trata do Ministério Público. Pois é. Em Então, relação... tem que ter conhecimento antecipado. Tem que constar também que o Ministério Público pode pedir claro, essa sustentação oral, claro. Mas só consta advogado. Pois é. Em relação a esse conhecimento prévio da pauta, o tribunal disponibiliza. Pelo menos a da criminal disponibiliza. Não é disponibilizar a pauta, é nós termos administrativamente elementos de ter um banco de dados para sabermos o que é que existe a nível de 2º grau de ações civis públicas. Nós não temos esse controle. Nós precisamos ter uma uniformização de entendimento com relação a diversas matérias e não há condições, a coisa é solta. A gente não tem. Eu já reclamei aqui em outra sessão, o doutor Eudo achou interessante, mas é preciso saber se foi feita alguma coisa nesse sentido. Certo, eu vou realmente levar isso à discussão junto à Coordenadoria Judicial, né, para que possa realmente haver essa identificação, até porque nessas sessões virtuais tudo é bem mais célere, né? Então, se não há esse conhecimento prévio, não há assim, condições de dar uma informação ou um posicionamento mais abalizado naquela oportunidade, né, sem essas informações. Eu gostaria, então, só de destacar com relação aos procedimentos, né, que não foram apreciados hoje, que a gente vai fazer esse encaminhamento, o retorno, na devolução dos autos para a comissão, tá certo? E, se possível, tentarmos marcar já uma extraordinária para que seja apreciado, tá bem? Então... Eu peço somente que a extraordinária só seja marcada depois que a gente fizer essa análise, que disser assim, ok, porque às vezes... Remete o processo e marca a extraordinária. E esses projetos, especialmente, eles são muitos artigos, né, bem detalhado. Eu não sei se a discussão que virá, né, como remanescente, como ponto controvertido, se é longa. Mas, olha, depende dos colegas. Para a gente, acho que dá. Se já for remetido agora, se o documento já estiver pronto... Tá? Encaminha com celeridade. Pronto, a gente combina, a gente conversa. Eu acho que é possível. Bom, mais alguma informação? Algum informe adicional? Não. Então, eu agradeço a presença de todos, não é? Agradeço também a gentileza no acolhimento, né, dessa sessão e declaro encerrada a sessão do Colégio de Procuradores, né? Então, um ótimo trabalho a todos.